Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Acompanhe na sua Bíblia, na sua versão. Diz assim a palavra de Deus: Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então os homens trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subiram ao telhado e desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os seus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Que é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os seus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: Hoje vimos prodígios. Senhor, eis a sua palavra. A sua palavra, Senhor, que tantas vezes falou conosco, que hoje, Senhor, no dia de hoje já falou conosco, Senhor. Continua falando com poder e autoridade sobre nós. Falaremos de algo muito sério, Senhor. Eu te peço, Senhor, fala a nossa vida, Senhor. Fala, Senhor, os nossos corações, Senhor, nesta noite. E que hoje, Senhor, que é o dia 8 de março, Senhor, que é um dia histórico, Senhor, na humanidade, Senhor, seja um dia histórico na vida de cada um aqui presente também, Senhor. Onde o Senhor falou e assim fez mudança. Em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, meu irmão. Amados, nós vivemos tempos muito difíceis, confusos para todos. Eu estava analisando o mundo que a gente vive, as pessoas que estão ao nosso derredor, e eu vejo que o mundo ele é cheio de interrogações. O mundo ele é muito confuso. O mundo não sabe realmente o que quer, não sabe para onde vai. Eu estou falando da humanidade em geral. Não sabe realmente o que vive, não sabe o que é. Se vive especulando as coisas, pensando nas coisas, duvidando das coisas, perguntando por que isso, por que aquilo outro, questionando a sua vida, questionando tudo que vê, questionando Deus. O mundo vive assim. O mundo vive perguntando: será que existe? Gastando o seu tempo. Será que existe extraterrestres? Será que por que isso é assim? Ficam pensando e ocupando as suas mentes com várias curiosidades, coisas vãs também. O mundo é assim. O ser humano é assim. E hoje eu estava analisando e as pessoas questionando criação, evolução, Big Bang. Todos nós sabemos que o que está é a verdade, é na palavra de Deus, mas o mundo fica questionando. Aí vai atrás de autoridades religiosas e outros aí já estão dizendo, já estão rasgando a Bíblia, acreditando na teoria científica. O mundo fica questionando Deus.
Ah, por que Deus fez assim? Por que Deus fez assado? Ah, por que Deus fez isso comigo? Ou fez isso com outra pessoa? O mundo fica questionando tudo, ocupando sua mente para perguntar as coisas. Eu sei, querido, que você tem que analisar a sua vida. Você tem que parar também para pensar, com quem eu vou namorar, os jovens, com quem eu vou me casar, com que carreira eu vou seguir. Você tem que perguntar essas coisas sim, mas não ocupar somente a sua mente nisso, porque existem questões que você tem que parar para analisar. Existem questões que você tem que parar, respirar fundo e responder essa pergunta. E eu trouxe uma pergunta essencial para a nossa vida, que você tem que pensar. E quando se trata de igreja, muitas vezes ficam questionando qual é a melhor igreja, qual é o melhor pastor, qual é o melhor grupo de louvor. Ou às vezes você está na igreja perguntando qual ministério eu vou trabalhar. Mas existe uma questão que a gente às vezes não para perguntar. Perguntar para si mesmo. Eu estou falando para você questionar você. E a pergunta é: os meus pecados foram perdoados? Essa pergunta é essencial. Essa pergunta, eu estava analisando, essa pergunta é a principal pergunta que o ser humano tem que ver nessa vida. Os meus pecados, os teus pecados, queridos, foram perdoados? Nós vemos aqui um paralítico, que estava ali inerte, não podia se mover, estava ali perdido, sem esperanças, porque sozinho ele nunca chegaria até Jesus Cristo. Um homem que estava totalmente parado, inerte, sem ter o que fazer, a não ser que alguém o levasse até Jesus. E eu às vezes fico imaginando como é que poderia ser a cabeça desse homem. Como é que ele poderia estar especulando na vida dele? Talvez só ouvindo falar de Jesus, sabendo que se você ler aqui o livro de Lucas, fala que a fama de Jesus estava indo para todas as terras, estava avançando a fama dele sobre o seu poder de curar. E talvez a cabeça dele devia estar muito confusa. E talvez com amigos que o levaram até Jesus, e não sei o que ele pensava. Mas uma coisa Jesus viu nele. Nós vemos na palavra de Deus assim: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. Os escribas blasfemaram, falaram que Jesus estava blasfemando, mas depois eu quero que você olhe um detalhe desse paralítico, que aliás, não havia mais paralítico naquele momento. Para que saibas que o Filho do Homem tem sobre autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, estou no versículo 24, eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E imediatamente se levantou diante deles, e tomando o seu leito, que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Aquele homem só não andava, ele não conhecia ainda o poder de Deus. Aquele homem não poderia se locomover e mexer, porque a vida dele foi totalmente mudada, porque os seus pecados foram perdoados. Ele pôde se levantar, mas ele começou a glorificar a Deus. Aqueles que foram perdoados, eles glorificam a Deus. Aquele homem não conhecia a pessoa de Deus, estava ali. E por que tudo acontecia com ele? Por que ele estava simplesmente deitado? Para os judeus, ele estava pagando o seu pecado. E amados, poderia estar pagando ou não o seu pecado, ele estava ali diante de Jesus Cristo. E Jesus mudou a história dele. A partir do perdão dos pecados, é que Jesus muda a nossa história. E essa pergunta, ela é a principal pergunta da nossa vida, ela é a principal pergunta da nossa história, porque realmente a nossa história precisa, a nossa vida precisa de um perdão. O homem chegou deitado diante de Jesus, e Jesus não olhou o corpo dele, olhou a alma dele. Jesus começou a fitar a alma dele ali. Aquele homem chegou parado diante de Jesus, e Jesus foi olhar lá dentro, foi olhar, sondar lá dentro dele. Amados, Jesus sonda a nossa vida.
Jesus sonda você. Às vezes você acha, eu não sou um paralítico. Tem certeza? O ser humano é um paralítico. O ser humano está paralisado, perdido e sem esperanças. O ser humano às vezes sabe de Jesus, conhece a história de Jesus, às vezes quer até ir até Jesus, mas chega lá e não encontra o perdão ainda, porque não crê, porque não vê a sua situação. Aquele homem, com certeza, ele chegou, como nós cantamos aqui, humilde diante de Deus, humilde diante do Cristo. Jesus fitou a alma do paralítico. Sabe por quê? Porque o paralítico precisava mais de perdão do que se levantar ainda. Jesus perdoou aquele paralítico porque ele precisava mais do perdão dos pecados do que realmente a cura do corpo. Jesus conhece a nossa vida. Romanos 6:23, que diz na palavra de Deus: porque o salário do pecado é a morte. Vamos parar aí. A necessidade dele era maior de perdão dos pecados. A sua necessidade é maior de perdão dos pecados. A humanidade hoje necessita maior do que o perdão dos pecados. Ele talvez estava lá simplesmente para curar seu corpo. Mas Jesus viu doença na alma. Jesus viu a questão da alma dele. Que ele era pecador e estava destinado à morte. Ele precisava de um perdão. Ele precisava de um perdão. A paralisia dele poderia ser até consequência de pecados da vida dele. Mas o que ele precisava era de perdão. O ser humano precisa de um perdão. E a pergunta é: os teus pecados já foram perdoados? A questão é: seus pecados já foram perdoados? Aquele paralítico alcançou esse perdão. O ser humano também precisa de perdão. Não somente um bandido precisa de um perdão. Porque às vezes você se coloca como, não sou como um paralítico. Ou não sou como um bandido Y ou bandido X. Vamos colocar aqui um exemplo. Não sou como Fernandinho Beiramar, assassino cruel. Mas você precisa de um perdão. E às vezes as pessoas até ficam questionando se Deus perdoa ou não perdoa um bandido desse, que é ex-bandido, que hoje se converteu. As pessoas ficam questionando isso, mas não é para você questionar se Deus perdoa ou não Fernandinho Beiramar. A pergunta é que se Deus já perdoou você. Uma vez eu vi uma pessoa questionando, que deu na televisão, um certo homem que foi um homicida, e era pastor evangélico. E eu vi o camarada dizendo: Deus perdoou esse homem. Mas a questão não é se Deus perdoou esse homem. A questão é: Deus perdoou você. Porque aquele homem tem um juízo para com Deus. Você também. A questão não é se Deus pode perdoar o maior dos bandidos. A questão é se Deus pode nos perdoar. Se Ele já nos perdoou. Ele foi perdoado. O paralítico foi perdoado. Jesus sondou a vida do paralítico, sondou os fariseus, sonda você hoje. Mas e aí? Os teus pecados foram perdoados? Responda essa pergunta para você. Os seus pecados já foram perdoados? Quando você se coloca diante de Deus, o que Deus fala com você? Como você se sente diante de Deus? Um Deus totalmente santo, totalmente justo. Seus pecados foram perdoados? Porque todo homem é pecador. Não existe aquele que pecou menos ou que pecou mais. Todos são pecadores. E é necessário que os pecados sejam perdoados. Esta é a única pergunta que você tem que fazer. Uma pergunta crucial. Uma pergunta que realmente você não pode deixar de fazer. E às vezes você pode dizer para mim: não, Fabiano, a questão é crer ou não crer.
né? Crer ou não crer. Claro, está atrelado sim. A questão de seus pecados estão perdoados. O que João 16, 9 dizem? Olha o que diz. Vou voltar um pouquinho só para você entender. Jesus estava falando do Espírito Santo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Quero dizer uma coisa. Se a sua resposta é não, se os seus pecados ainda não foram perdoados, é porque você ainda não crê em Jesus. Sabe por que a gente não coloca a pergunta se é crer ou não crer? Porque tem muita gente dizendo que crê e ainda não tem os seus pecados perdoados. Tem muita gente que diz que acredita em Jesus, que tem fé em Jesus, que já levantou muitas vezes a mão dizendo que crê, que talvez na igreja perguntou: quantos vão para o céu? Aí eu vou para o céu, dizendo que crê, mas com os pecados ainda sem perdão. Como? Não há como. É necessário que seus pecados sejam perdoados. Aquele paralítico poderia sair ali andando, mas ainda não receberia toda a bênção, porque os pecados deles ainda não teriam sido perdoados. É necessário. Os seus pecados já foram perdoados. Não acho que eu estou sendo redundante, querido. Eu estou enfatizando para você que é necessário que os seus pecados sejam perdoados. É necessário essa pergunta na sua vida, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que é destituído? Estão afastados da glória de Deus. O que é destituído? Outras versões dizem carecem da glória de Deus, precisam da glória de Deus, necessitam da glória de Deus. O que você acha que aquele paralítico precisou? Quando Jesus olhou para ele e viu ele deitado naquele leito, Jesus viu e falou: ele precisa de perdão dos pecados. Ele precisa de perdão dos pecados. O ser humano hoje está deitado, inerte, sem conhecer a Deus, pecador, carecendo de uma ajuda de Deus, ajuda para a alma, ajuda para a salvação, ajuda para poder realmente começar a acreditar na eternidade, mas está lá simplesmente deitado, sem nada a fazer, sem nada a acontecer, porque às vezes procura outra coisa em Cristo, às vezes procura outra coisa na pessoa de Deus, às vezes o que te carrega para a igreja é outra situação. O que necessitamos é que nossos pecados sejam perdoados. O homem precisa de perdão, é necessário. É necessário que os seus pecados sejam perdoados. Você pode questionar, mas realmente tem que ser. Será que Deus não pode passar a mão na minha cabeça e deixar passar para lá? Não. Ele mesmo se revela na palavra assim, dizendo que não pode simplesmente deixar de lado. Ele é totalmente justo, totalmente santo, ele é luz. Ele é luz, a irmã cantou aqui, ele é luz. Luz e trevas não se misturam, querido. Pecado é trevas. Trevas não entrará na presença de Deus. É necessário que você seja perdoado. É necessário. Se não fosse necessário, lá quando Adão pecou, Deus não prometeria que viria um que iria pisar na cabeça da serpente. Se não fosse necessário, os profetas não seriam ensinados a respeito disso, sobre o pecado, sobre arrependimento. Se não fosse necessário o perdão dos pecados, a Bíblia toda, se você analisar, ela é cristocêntrica, ela fala só de Cristo. Lá no analisa o Velho Testamento, você não vai ver se Cristo ali não está inserido. Se não fosse necessário, Deus não falaria com isso lá em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos.
eu então ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, porque é necessário perdão. E Deus lá dos inícios já vem dizendo, é necessário perdão dos pecados, que a alma que pecar, essa morrerá. Se não fosse necessário, Cristo não viria. Se não fosse necessário, Ele não perdoaria aquele paralítico. Querido, se não fosse necessário, Ele não estaria aqui na terra agonizando sangue, porque teria que pagar um preço tão grandioso. Se não fosse necessário, Ele não iria para a cruz e lá derramar o seu sangue. Se não fosse necessário, Ele não sentiria aquele castigo na alma. Se não fosse necessário, Ele, que não teve pecado, não gritaria lá ainda por você, Pai, perdoa. Se não fosse necessário, querido, Ele, Cristo, não consumaria aquele único jeito de você ser salvo. Se não fosse necessário, você não veria o apóstolo Paulo rogando para que o povo se reconciliasse com Deus. Se não fosse necessário, Ele não salvaria outros homens através dos séculos. Se não fosse necessário, Ele não faria o reino de Deus progredir com a mensagem de perdão. Se não fosse necessário, Ele não faria missionários indo para os campos com essa mesma mensagem de perdão. Se não fosse necessário, Ele não faria missionários chegarem aqui no Brasil com essa mesma mensagem de perdão. Se não fosse necessário, Ele não faria a igreja do Senhor se multiplicar com essa mensagem de perdão. Se não fosse necessário, eu te digo que Deus nem abriria esta igreja com a mesma mensagem de perdão. Se não fosse necessário. Se não fosse necessário, eu nem te traria aqui para te ouvir esta palavra. Se não fosse necessário, você talvez aqui estaria ouvindo alguma abobrinha sobre prosperidade, sobre cura ou outra coisa, ou alguma coisa que levante a sua autoestima. É extremamente necessário o perdão dos seus pecados. É por isso que Deus está te dando esta palavra nessa noite. É necessário o perdão dos pecados. É necessário que você ouvir da parte de Deus. Da parte de Deus. Essa pergunta é necessária. Porque não há eternidade sem perdão. Não há vida com Cristo sem perdão. Somente há paralisia. Somente há uma pessoa inerte, sem salvação, sem solução. Mas você pode dizer, mas eu estou na presença dEle. Eu tenho vindo à casa de Deus, eu tenho corrido atrás de Cristo. É necessário perdão. A palavra diz que naquele último dia, nós cantamos aqui sobre o juízo de Deus. Naquele último dia, muitos dirão, Senhor, Senhor, entrará no Rei dos céus, mas naquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Isso aqui é o Senhor dizendo. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome. Essas pessoas estavam do lado de fora. Não, em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitas maravilhas. E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Mas eu conheço Cristo, mas Cristo não conhece você. Mas como assim? Ele não sabe de tudo. Sabe o que Jesus estava dizendo aqui? Eu não tive contato íntimo com você. Sabe o que Jesus estava dizendo? Eu nunca vos perdoei. Eu nunca fiz a verdadeira grande obra que eu vim fazer nessa terra por você ainda. Porque Cristo desceu essa terra, querido, por causa do pecado. Foi por causa do pecado. E a esses aqui que ele disse, nunca vos conheci, está dizendo, eu nunca perdoei a sua iniquidade. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Iniquidade é pecado, querido. Aquele que peca comete iniquidade, porque pecado é iniquidade, diz a palavra de Deus. É necessário perdão. Você já foi perdoado? Seus pecados foram perdoados?
Frequentar uma igreja é muito bom. Eu frequento a igreja há 32 anos e mais alguma coisa. Frequentar a igreja é maravilhoso. Estar na presença de Jesus é ser maravilhoso. Mas melhor é ser perdoado dos pecados. É necessário esse perdão. Faça essa pergunta a você. Faça essa pergunta a você. Para e analisa. Os meus pecados foram perdoados? Não culpa sua mente com coisas vãs. Talvez tenha muita coisa importante que você tem que pensar. Mas essa pergunta é crucial para você. Então para pensar. Os meus pecados foram perdoados? Eu não sei o que te trouxe aqui. Aquele paralítico tinha amigos, famílias. Eu não me recordo. Acho que não tem escrito, explícito, mas com certeza podia ser a família dele. Ele tinha lá as pessoas que o levaram até Jesus. Fizeram grandes coisas. Fizeram talvez um malabarismo com uma pessoa deitada num leito para subir no telhado, descer pelos ladrilhos e chegar até na frente de Jesus. Fizeram grandes coisas. Eu não sei o que te traz aqui. Eu não sei o que te trouxe a este lugar. Talvez seja, você estava vindo aqui por causa da sua família, que a tua família te trouxe. Talvez você foi convidado e veio a este lugar. Talvez você precise de alguma coisa da parte de Deus e veio até este lugar. Talvez as solicitudes da vida, né? Que nós precisamos no nosso dia a dia, te faz pensar, não, Deus pode me ajudar, eu vou até a casa de Deus, eu vou lá até a igreja, e vou lá, porque eu preciso que Deus me abençoe. Eu não sei o que te trouxe aqui. Mas acima de tudo, vele pela sua vida, pela sua alma. Eu tenho jovens aqui que falam, Fabiano, vamos fazer uns evangelismos. Eu falei, vamos. Mas se prepare, porque dá vontade de chorar. Porque as pessoas buscam Deus, mas não buscam realmente o que precisam. As pessoas buscam Deus e realmente não olham para a sua alma. Às vezes a gente fala, Senhor, você precisa do Senhor Jesus Cristo, porque Ele morreu pela sua vida. Ah, não, eu não quero ser crente como fulano ou ciclano. Para de olhar essas coisas, vela pela sua alma. Ou às vezes procurando Deus por coisas simplesmente vãs. Mas eu não sei, querido, eu quero te fazer essa pergunta. Eu não sei o que faz você aqui neste lugar. Mas acima de tudo, assim como foi com aquele paralítico, que eles conseguiram chegar onde Jesus estava, eu digo a você, Jesus está aqui neste lugar. Jesus está presente aqui neste lugar. E o mesmo Jesus que está aqui, é aquele que estava lá. E o mesmo Jesus que perdoou aquele paralítico, está com esse mesmo perdão aqui também neste lugar. O mesmo Jesus que perdoou aquela vida, perdoou a muitos que estão aqui neste lugar. Ele quer perdoar você. Qual é a sua resposta para a pergunta? Seus pecados foram perdoados? Responda. Ou então faça o seguinte, deixe Jesus operar em você hoje e responda. Porque naquele lugar aconteceu um milagre tremendo. Um ser humano foi perdoado. Esse é o maior milagre que você pode receber. Às vezes você quer, não, eu quero que o Senhor me prospere. Sim, Deus pode fazer isso, querido. Ah, eu quero que o Senhor, Deus, me sustente. Ah, Ele tem feito isso até hoje, você está aí. Ah, eu quero que Deus faça algo grandioso na minha vida. Ele vai fazer, Ele vai perdoar a sua vida. Mas você quer isso? Você quer isso? Ou você quer simplesmente estar num grupinho animado, cantando músicas alegres? Cristo está aqui. O milagre Ele está operando. E a gente tem visto isso na vida de muitos. Jesus tem perdoado a vida de muitos aqui. Pessoas têm se convertido. E eu fiz uma pergunta para uma pessoa que se converteu recentemente. Você está feliz em si? Por quê? Porque Jesus está no meu coração. Mudança.
Porque Jesus perdoa os pecados. Porque você realmente vai poder ter acesso a Deus. Não ache que você tem perdão dos pecados, e nem digam talvez para essa pergunta que eu estou te fazendo. Talvez eu sou perdoado. Você está perdido, querido. Eu acho que eu sou perdoado. Você está perdido, querido. Porque o milagre na vida daquele paralítico foi tremendo. E Deus estava distribuindo perdão naquele lugar. O poder de Deus não estava simplesmente para curar o corpo. Era para curar a alma. Era para limpar o homem. E você pode dizer, mas eu já fiz tanta coisa. Tanta coisa. Às vezes é difícil calcular realmente se Deus perdoa os meus pecados. Isaías capítulo 1, versículo 8 diz, vinde então e argui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Não importa o que você fez, não importa o seu passado, não importa que Deus dá o perdão. Não importa a sua história, não importa se você negou tantas vezes a Deus. Deus quer te perdoar, por isso que você hoje já está ouvindo esta palavra. Deus quer te salvar a sua vida, por isso que hoje Ele está falando com você novamente. Eu quero perdoar a sua vida, eu quero transformar você. Essa é a palavra de Deus, é isso que Ele faz. E o que diz lá, querido, em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, tenha vida eterna. Ou o que Deus está dizendo? Para que todo aquele, seja quem for, receber o perdão de Deus, tenha vida eterna. Quer melhor coisa que isso? Quer maior milagre que este? Um pecador rebelde contra Deus, entrar na vida eterna. Isso é para você. Isso Jesus está oferecendo a você. Aquele homem recebeu esse milagre. Aquele homem recebeu esta maravilha. Mas uma coisa tinha em detalhe na vida daquele paralítico, que é necessário você. Quando o paralítico chegou, o Senhor diz a palavra de Deus que Jesus viu a fé deles. É necessário fé. É necessário se arrepender. É necessário crer. Qual a sua resposta? Qual a sua resposta, querido? Qual é a sua resposta para essa situação? Qual a sua resposta para essa grande pergunta vital para a sua vida? Qual é a sua resposta? Seus pecados foram perdoados. Faça essa pergunta a você. Mas em nome de Jesus, eu quero falar a você em especial. Eu não sei qual é o tamanho da sua fé, eu não sou medidor de fé, mas o Senhor conhece. Aqueles que chegaram com fé receberam a bênção de Deus. Eu quero dizer a você, se você está chegando hoje com fé diante do Senhor, eu te digo, você vai ouvir de Cristo sim, seus pecados foram perdoados. Você vai sentir de Cristo sim, que sua vida foi perdoada. Mas assim também, o que eu posso dizer para você, você vai ouvir do Senhor dizendo uma coisa: levanta daí e anda. Anda comigo. Servo de Deus, filho de Deus que está aqui nesse lugar, não sei como é que está a sua vida, mas o Senhor está dizendo para aqueles que têm fé nele: levanta e anda. Em nome de Jesus. Aquele paralítico, ele recebeu a bênção do perdão e Deus completou a bênção para mostrar a sua autoridade. Para mostrar a sua autoridade. E uma coisa ele fez. Ele foi embora. Foi embora para casa. Mas fazendo uma coisa, glorificando a Deus. Aqueles que têm o perdão de Deus na sua vida glorificam a Deus. Vou repetir. Aqueles que têm o perdão de Deus na sua vida glorificam a Deus. Então glorifica a Deus.
Se a sua resposta, não, meus pecados ainda não foram perdoados, Ele te perdoa. Arrependa-se dos seus pecados e receba o perdão da sua vida. Ele morreu naquela cruz por você, querido, já pagou o preço. Simplesmente creia. Agora, se a sua resposta é sim, simplesmente glorifique a Deus que salvou a sua vida. Glorifique a Deus que perdoou você. Glorifique a Deus, querido. Tenha fé e responda essa pergunta na sua vida. Tenha fé e responda esse questionamento que eu te faço a você. A palavra de Deus confronta a nossa vida. E às vezes você pode dizer, eu sou jovem, posso deixar para depois. Não deixa não, querido. Não deixa não, porque você não sabe o dia de amanhã. Creia em Jesus hoje. Seja curado hoje, porque Ele está oferecendo esse perdão. Seja perdoado hoje, porque Ele está oferecendo esse perdão para você. A resposta a essa pergunta é não. Eu ainda não fui perdoado. Receba o perdão de Deus hoje. E depois comece a andar. Andar por próprias pernas. Ninguém mais vai ter que te trazer para a presença de Deus. Você já está na presença de Deus. Ninguém vai precisar te carregar para a casa de Deus, que você vai estar já querendo, andando por você mesmo, até o Senhor. Receba essa bênção. Eu quero que você atente para uma última coisa. No versículo 26 de Lucas 5 diz, todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e possuídos de temor. Hoje vimos prodígios. Você quer ver um prodígio? Você quer ver um milagre? Você quer ver realmente algo acontecer? Peça perdão a Deus. E assim coisas grandiosas você vai ver. Realmente, como nós cantamos, haverá um dia do juízo. Haverá que todas as nações estarão se prostrando diante de Deus. Mas muitos que vão ter que reconhecer o senhorio de Cristo e o seu poder, descerão ao inferno. Muitos que estarão humilhados, reconhecendo a pessoa de Deus, descerão ao inferno. Mas como diz o cântico, e como diz a palavra, se você simplesmente, humilde, se prostrar diante de Deus e pedir, Pai, perdoa, você será perdoado. Aquele que vem a Cristo de maneira nenhuma, Ele lançará fora. Pare para pensar na sua vida. Pare para analisar a sua alma. Porque Deus já está vendo. Deus já está vendo a sua situação. Deus já está vendo qual é a sua história. Mas você tem que responder essa pergunta. Os meus pecados foram perdoados? Eu espero que você vá para casa glorificando a Deus. Dizendo, sim, os meus pecados foram perdoados. Sim, essa bênção que Deus dá e me faz andar na sua presença. Isso aconteceu na minha vida. Que você vá para casa fazendo isso como aquele paralítico foi. Indo para casa glorificando a Deus. Pelo perdão alcançado. Pelo milagre alcançado. Creia no Senhor Jesus Cristo. Mas faça isso. Analise a sua vida.